olhando assim meio um japonês, né, pintando o olho, é um pouco mais alto, né? A luz fica bem lá. Aí fica assim, mas é uma bênção. Gente, eu estou muito feliz de estar aqui nessa noite, falando sobre Páscoa, muito bom, a colocação sobre o irmão, falando sobre esse, o poder do sangue. A questão toda é que nós falamos muito sobre Jesus e as características que Jesus tem. Nós temos um homem que nós admiramos muito na palavra do Senhor, chamado Paulo, né? Que ele fala assim, ele dá uma instrução: sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. E eu começo a pensar como Cristo agia, como Cristo age até hoje. Você vai ver que Cristo ele era uma doçura só. Era difícil uma pessoa não ter contato com Jesus e não ter a sua vida transformada, na verdade. As únicas pessoas que não tinham a sua vida transformada pela presença do Senhor Jesus Cristo eram aqueles que literalmente rejeitavam ele, que não queriam. Porque não tem nada mais importante do que ele. Mas às vezes as pessoas colocam obstáculos, né, para poder servir ao Senhor, ou até mesmo para poder aceitar. As pessoas elas não perdem a salvação pelo excesso dos seus pecados ou pelos seus erros. As pessoas elas perdem a salvação pelo perdão que elas não querem aceitar, que elas não querem receber da parte do Senhor. Porque ele é bem claro quando ele fala na palavra assim: eis que estou à porta e bato, e aquele que abrir, entrarei e cearei com ele. Né? Jesus fala sobre entrar, ou seja, ter intimidade, ceiar, manter uma comunhão. E as pessoas elas não querem isso e usando de desculpa para tudo. E nesse texto aqui que nós vemos da Figueira, eu quero frisar um pouco sobre tempo, perder tempo. Jesus ele não perde tempo. Jesus ele não está nem aí para a sua desculpa. Até isso não estou falando sério, Jesus ele não está nem aí, porque se tem uma coisa que Jesus ele pregou contra, além do pecado, é a hipocrisia. Jesus nunca aceitou a hipocrisia. Ele nunca se fez por onde se conciliar com quem é hipócrita, de maneira nenhuma. Ele conseguia manter um relacionamento de amizade, e até essas pessoas, depois nós vamos ver na Bíblia, se faziam juiz seguindo ele com a sua transformação de vida, mas Jesus nunca permitiu o hipócrita ficar ao lado dele para poder se beneficiar com o nome e com os que eles têm que fazer. E no início eu quero dizer sobre o Evangelho, que não mudou, continua sendo o mesmo, que é o Evangelho da Cruz do Calvário, o Evangelho que ainda fala sobre salvação, o Evangelho que ainda apresenta uma oposição forte contra o pecado, o Evangelho que ainda fala sobre você tomar a sua cruz e levá-la para seguir ao Senhor Jesus Cristo. O Evangelho que ainda fala de renúncia, o Evangelho que fala sobre transformação e novos hábitos. O Evangelho que fala sobre abandonar velhas práticas para poder ter uma vida nova. Porque o nosso Jesus ele não suporta a hipocrisia. Ele nunca vai afagar você como um filho amado para poder te exaltar na frente de quem for, como muitos pregam por aí, sabendo que você tem alguma coisa, uma vida dupla. Porque nem pessoas que têm vida dupla, né? A vida dupla é mais ou menos assim. Você é crente na igreja, se veste como crente na igreja, até o seu perfume é perfume parecido de crente. Falo perfume parecido de crente dentro do conjunto das irmãs, de uma Assembleia de Deus grande, e aquelas irmãs bem, né, de oração, 50, 60, 70 anos, e todo mundo tinha aquele cheiro de perfume da Avon, né, top de amor. Era todo mundo. Até o top de amor só, o conjunto inteiro tinha aquele cheiro. É cheiro de gente crente, né, que gosta de orar. A Avon fazia sucesso naquele lugar, era uma bênção. Então, Deus ele nunca vai permitir esse tipo de hipocrisia. Quando você vê alguém sendo um hipócrita na casa do Senhor, ou agindo de uma forma que venha deturpar a fé, e às vezes você fala assim: ué, mas Deus não vai fazer nada com essa pessoa porque eu conheço. A grande questão é que o Senhor já deixou bem claro como é que funciona o negócio. Ele fala assim: deixe o trigo crescer com o joio. Só que quando chegar no dia da separação da colheita, o trigo é para prover, que o joio é para o fogo. É assim a vida daquele que tem uma vida fora do padrão do Senhor e de hipocrisia. Você pode viver da forma que você quiser, mas quando Jesus te chamar a juízo, se a tua vida não está direita no altar, entenda, você vai para o fogo. E ponto final. Não tem o que falar. E o que isso tem a ver com essa parte aqui da figueira? Você vai ver o trajeto que Jesus estava fazendo. Primeiro que você vai ver Jesus como homem, ele estava cansado. Ele estava pregando, estava fazendo suas viagens, indo para lá, indo para cá, ia barco, e é milagre, a multidão apertando. De repente ele está passando no meio do caminho, e Jesus é um ser tão bom que ele quer contar com você. O que você
você pode fazer para ele? Ah, eu louvo, então louva para ele, ele vai te dar um louvor. Ah, eu sou ótimo para poder pregar a palavra, então pregue a palavra aqui, vai te usar para a administração da palavra. Eu oro, eu intercedo, então interceda, mas faça o seu melhor para Deus. Então Jesus, ele no caminho, vê uma figueira que estava cheia de folhas. E quando você vai entender o texto, pesquisar um pouco melhor, a aparência daquela figueira era uma aparência de uma árvore que estava com frutos. Por isso Jesus vai procurar fruto nela. Ela não estava na época, mas a aparência dela era uma aparência de uma árvore que estava repleta de frutos. Quando Jesus chega até ela e procura, não vê nada. Porém, o texto deixa bem claro que só tinha muitas folhas. E Jesus amaldiçoou aquela figueira. Sabe que o que Cristo está mostrando? Que ele não tem tempo para perder com pessoas que têm aparência, que têm fruto, mas na verdade só tem aparência e não tem fruto nenhum. E ele amaldiçoou. Quando a Bíblia fala que aquele que tem mais será dado, é uma verdade. Quando a Bíblia fala que aquele que não tem, até o que ele pensa em ter será tirado, também é uma grande verdade. A verdade é que não é tempo de vivermos em aparência, não é tempo de parecermos ser uma coisa e não sermos. Não é tempo de ficarmos na casa do Senhor aparentando que queremos algum compromisso com o Senhor, quando na verdade estamos ficando como o pessoal fica lá fora. Ficou com ele aqui, e lá fora eu estou livre porque não tem um compromisso nenhum. Então Deus está procurando pessoas compromissadas com ele. Quando Paulo ele fala assim, olha, desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Uma das punições dos romanos para punir alguém que era homicida era amarrar o corpo a qual foi assassinado junto com o homicida. Então o corpo entrava em estado de putrefação e a pessoa que praticou o homicídio também ia apodrecendo e a morte ia chegando devido bichos, a podridão que ia consumindo a pessoa que estava viva. Então era algo bem terrível e nojento e demorado realmente para sofrer. Quando Paulo ele fala quem me livrará do corpo dessa morte, ele está dizendo que ele está atrelado ao pecado. Ele fala que o pecado é como um defunto podre amarrado no corpo dele, que faz ele morrer aos poucos, mas depois ele consegue ainda aumentar o texto dizendo, mas graças a Deus que nos dá a vitória. Ele deixa bem claro em poucas palavras dizendo que não existe outra solução a não ser através de Deus que nos dá a vitória. Você entende? E tudo você vai ver que Jesus ele ensina e deixa de exemplo. Ele pega a sua figueira, o pessoal fica boquiaberto com o que ele faz apenas com a sua palavra. Olha só, eu fico feliz com o que Jesus fez porque uma figueira secou mediante a palavra dele. E Jesus ele começa a falar imediatamente sobre fé. E você vai ver na Bíblia falando que sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como você agradar a Deus sem fé. A Bíblia fala que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador. Você entende uma coisa dessa? É mais ou menos assim, eu vou na igreja hoje porque é Páscoa, vou lá bater o meu cartão, porque hoje é um dia diferenciado. Faz besteira a semana toda. Aí chega aqui, acha que vai dar um beijinho na bochecha do Senhor Jesus e está tudo certo. E quando passar a porta fora, eu continuo fazendo as mesmas porcarias que eu fazia antes. Trazendo costumes como de alguns colegas que eu tenho por aí por fora. Estou de quaresma, por quê? Porque eu fiz, aconteci, bebi, caí duro no chão, 5, 6, 7 mulheres, 7, 8, 9, 10 homens ao mesmo tempo, mas agora eu tenho que me guardar por quê? A Bíblia fala assim, santo como eu sou santo. A Bíblia fala sobre uma constância, ela não fala de um período. Seja santo apenas nesse período, não, é constante, firme e abundante na obra do Senhor. Então o Senhor ele fala para poder a pessoa ser sempre constante, não viver de aparência, mas eu não concordo muito bem com isso não. Mas o poder de Jesus, ele vai além. Você vai ver que uma certa situação, as pessoas um pouco nervosas, apesar de seguirem ele, porque estavam no barco, e o barco parecia que ia afundar, era uma tempestade, era uma tormenta. Aí vem Jesus, que estava tranquilo, dormindo, porque estava cansado, e as pessoas começam a falar, mas não te importa que morramos? E eles estão assim, nossa, é um pessoal sem fé. Você entende o que eu estou falando? Eu tenho uma filha, hoje ela não tem mais 3 anos de idade, na verdade era 2, ela tinha 2 anos de idade, ela subiu na laje da casa da minha mãe, e não ia dar tempo de eu subir a escada para poder pegar ela, para ir para a beira. E eu estava lá, ai, vou correr. Não, calma aí, fica quieto. Aí, não tem que buscar uma filha, olha aqui pro papai. Ela parou rindo pra caramba, sem dente na boca, que dente dentro dela não vai crescer. Olhou para baixo e falei,
Vem, neném, pula no colo do papai. Ela não pensou 2 vezes, ela só foi para trás, correu e pum, se jogou. Eu agarrei a minha filha. Isso é fé, porque ela sabe que tinha um pai que ia segurar ela. Você entende isso que eu estou falando? Então, quando você fala que tem fé, mas você quer resolver as coisas com o seu próprio jeito, com o seu próprio modo de pensar, com o seu raciocínio lógico, geralmente não vai dar certo. As pessoas ficam perdidas querendo a direção do Senhor, mas quando a Bíblia fala a direção que você tem que tomar, você tem que obedecer, porque não é conveniente para você. E você tem que entender que a Bíblia ela nunca vai se adequar ao seu modo de vida. É o seu modo de vida que tem que se adequar com a palavra do Senhor Jesus Cristo, você entende? Então a fé ela vai ficando cada vez mais escassa. E nós começamos a ouvir um evangelho mentiroso, falso, dizendo que se você fizer assim, Deus vai te abençoar. Se você der tanto, Deus vai te abençoar. Se você fizer certas coisas, como se fosse uma receita de bolo. Qual quebra 4 ovos, 2 xícaras de trigo, um pouco de leite, manteiga fervente e leva no forno por 40 minutos. Não é assim que funciona. Ou você acredita no que você não vê porque Deus tem poder para fazer, ou você não acredita e está perdendo tempo vindo para a casa do Senhor, fingindo ser uma coisa que não é igual a essa figueira. E quando o Senhor te procurar e não ver fruto em você, eu lamento, mas no final da sua vida esse aqui não. Esse é um Jesus bonzinho que o pessoal prega, que é para todos. É um Jesus que não faz acepção de pessoa, não faz. Vem como você está, mas quando chega até ele, transforma. Você entende? Eu não estou entendendo aqui da glória de Deus. Você entende? Eu não vou chegar aqui contando mentira para você, falando que se você fizer assim, essa vai dar tudo certo. Não, se você lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro, se você nascer de novo, como ele deu a ordem para mim, podemos que é necessário nascer de novo, sim, a sua vida vai ser transformada. E é um processo, porque demora. Nem tudo é como a gente espera, nem tudo é como a gente pensa. A Bíblia, quando ela fala que o caminho do Senhor é mais alto que os nossos e o pensamento dele não são os nossos, não é no sentido figurado, é literalmente falando. Nunca é o que você planeja. Porém, a Bíblia também fala que o Senhor faz além do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Então vale a pena você entregar a sua vida de corpo e alma para o Senhor e confiar nele. Agora vamos ver um negócio aqui interessante. Eu separei aqui. Mateus ainda, capítulo 15, versículo 7. Você vai ver que os anciões, eles não têm uma tradição. E nós somos seres humanos, né? E ser humano, geralmente, somos pessoas de hábito, temos costumes, né? Então, eu tinha o costume de fazer as coisas que aparentavam ser certas e, de certa forma, na cabeça deles, eles pensavam que eram melhores do que as outras pessoas, porque cumpriam todos os ritos. E Jesus ele responde assim no capítulo 15, versículo 7 de Mateus: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, lhe disse: ouvi e entenda, não é o que entra pela boca e contamina o homem, mas é o que sai da sua boca, sim, contamina o homem. Aí no versículo 13, Jesus ele conclui falando assim: ele porém respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Esse é o nosso Jesus de amor, mas não tolera hipocrisia. Você entende quando ele fala que toda planta que não vem de Deus arranca? É isso, não tem conversa. É porque nós queremos ser apagados. Isso é coisa de criança. Deus não chama criança, Deus chama guerreiro, Deus chama homem, mulher de Deus, pessoas com compromisso e disposição para pelejar. Amém? Paulo ele fala sobre um momento, sobre pessoas que, olha, ainda não dei manjar comida mais forte para vocês, porque ainda são infantis na fé, estão no início, ainda dou leite, é uma comida mais tranquila, mas vai chegar um momento que vocês vão ser obrigados a ganhar maturidade e vão ter que entender como as coisas são, sem orientação de ninguém, e andar com seus próprios pés. Você vai ter situações a qual você vai ter que escolher o que deve ser feito e na direção do Senhor. E a Bíblia fala: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz na igreja. Deus não me dá direção porque você não escuta o que Ele fala. E o que Ele falou você não obedeceu. Ele é brinquedo seu para falar o que você quer na hora que você bem entende. Não! Mas Deus não falou o que Ele falou antes, não obedeceu? Não, então por que Ele vai falar toda hora? Ser especial em quê? Nós falamos sobre um homem que o próprio Deus dá testemunho dele para o seu filho. Deixa eu falar para na mão: se você for como seu pai, Davi, homem segundo o meu coração, um adúltero, homicida,
Um cara que mentiu, premeditou uma execução. E como é que Deus fala que era um homem segundo o coração dele? Vai ver Salmo 51. Salmo 51, após o profeta Natan repreender ele. Porque até então estava tudo bem. Há momentos que o pecado é confortável. Ninguém sabe, ninguém vê, ninguém tem o conhecimento, então tudo bem. Eu estou numa posição legal, ninguém tem acesso a nada. Vou me manter aqui se eu ficar de boca fechada naquele negócio. Se não tem testemunha, é mentira. Deve ficar na dele. Aí vem o profeta. Os profetas de Deus só querem profetizar coisa boa, não é verdade? Põe a mão, levanta a mão, vou profetizar aqui, vitória na tua vida. Agora, não, Natan chegou com toda estratégia, porque dali a garganta tinha que saber como falar com ele, senão. Eu fico imaginando se hoje em dia fosse assim, cada profeta mentiroso, que aquilo que fala não tem embasamento, viesse a morrer, se ia ter esse montão de profetas falando besteira que tem aí pela internet. Os caras de pau sem vergonha, raça safada, essa que tem se levantado agora. E aí? E aí que o juízo do Senhor está chegando, essa pessoa vai se ver com Cristo. Não é comigo, não é com você. Você entende o que eu estou falando? Pode falar besteira que for, as asneiras que forem, estão confundindo o poder de Deus, o espírito de libertação, o espírito consolador com o espírito de adivinhação. Pessoas vêm com essa piada de CPF, e você isso e aquilo, e não tem nada a ver com o oculto escondido e o futuro que o Senhor Jesus revela. As pessoas gostam de se enganar. Por quê? A Bíblia fala, conhecereis a verdade vos libertará. Mas a Bíblia não é a palavra. As pessoas querem as coisas mastigadas, as pessoas querem aquilo que é parecido com iFood. Liguei, o motoboy chegou, está pronto, não preciso preparar nada. Você entende? Você está entendendo como o negócio funciona? Um miojo, 3 minutinhos está pronto, mas não tem nutrição nenhuma. Nem é tão recomendado que se faz massa ou de excesso. Mas é o mais rápido, é o caminho mais rápido. Aí você vê Jesus fazendo as coisas e nós começamos a ouvir. Jesus jamais condenaria se fosse ele. Jesus jamais isso. Vamos viver Deus com Davi? Deus não falou nada com Davi, não. Davi estava bem. Deus revelou para Natan. Natan foi lá com toda a alegoria que nós já conhecemos, né? Rei, existe um homem, né? Afinal é Natan, Davi pagou para ouvir. Tinha tantas ovelhas e roubou que só tinha uma. Davi ficou com raiva. Falou, você tem que morrer. Aí quando falou, tem que morrer. Agora é o Senhor. É o Senhor. Esse homem é tu, rei. Quando eles estão, os espirituais caíram dos olhos dele. Ele viu quem ele era. E o que é mais importante, ele viu que não estava passando desapercebido ao olhar do Senhor. Aí você vai ver Salmo 51, é Davi se arrependendo após a repreensão do profeta Natan. Davi ele poderia muito bem ficar assim, Natan, cala a boca, fazer igual Saul estava fazendo besteira, Samuel foi lá e repreendeu ele. Aí Saul, ao invés de assumir o erro diante de todo mundo e o mais importante diante de Deus, ele falou, Samuel, finge pelo menos que você está me apoiando e anda do meu lado aqui para o povo ver. Tem pessoas que estão preocupadas com a aparência, para mostrar para as pessoas que estão bem, mas o teu coração e a tua alma, quem conhece é Deus. Dele você não consegue esconder nada. Você consegue entender? Você está acompanhando o raciocínio? Não, glória a Deus aí. Glória a Deus. É isso. Aí Davi começa o Salmo 51 falando sobre arrependimento. Ele começa a falar, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim o espírito inabalável. Não retire de mim o teu espírito. Ele começa a falar que sacrifício para Deus não é ouro, não é prata, mas é um coração contrito e uma alma quebrantada. Isso o Senhor não despreza, ou seja, ele se derramou na presença do Senhor. E se você sabe o que é salmo, você sabe que salmo é louvor, é música. Ele cantou isso para toda a congregação ouvir o seu arrependimento diante do Senhor. Ele não estava preocupado com o trono, ele não estava preocupado com a riqueza e a posição que ele estava. Assim que ele foi chamado a atenção pelo seu pai, como filho, ele reconheceu o erro e pediu misericórdia. Aí sim, aí Deus lá na frente fala, se você for como teu pai Davi, homem segundo meu coração, que se arrepende, que assumiu o seu erro, que se quebrantou diante de mim, eu vou ser com você também. Você entende isso? A pessoa que necessita, precisa de quebrantamento, mas não se quebranta. Aí, quer ver? Vamos falar mais da Bíblia aqui, porque parece que está rasa ainda, né? Vamos para o Apocalipse, no capítulo 3, carta à igreja de Sardes, né? Que é o evangelho que nós ouvimos hoje em dia no rádio, na televisão, no Instagram, no YouTube, no Facebook, ou sei lá onde mais,
que é falado, é aquele não, é tudo certo, Jesus te ama, Jesus e isso e aquilo, ele não está nem aí para o Senhor. Não, ele está assim, ele está tanto que ele se morreu na cruz do Calvário com você. Quando ele morreu na cruz do Calvário, ele sabia a peste que eu era, a peste que você era, o que de repente ainda é, e mesmo assim ele se entregou. Eu não morreria. Primeiro, eu quero morrer como uma raça ruim dessa que tem pelo mundo. Não vai. Mas ele se entregou. Ele se entregou conhecendo o meu e o seu pecado. Jesus ele subiu no madeiro sabendo que eu e você iríamos fazer. E mesmo assim ele se entregou. Porque para que se cumprisse aquilo que João vem falando, no João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso ele se entregou. Para você não perecer. Por isso ele se entregou. Para você hoje ter direito à salvação. Para você hoje ter direito à redenção. Para você hoje falar assim, vou mudar e está decidido e se entregar ao Senhor Jesus. São tantas as desculpas. Às vezes, e aí? O que falta para você ter Jesus? Meu cigarro. Eu tenho que largar o cigarro porque eu sou o cara certo. Para poder ser, eu quero andar certinho. Quem é certinho aqui, rapaz? Pelo amor do Senhor Jesus Cristo, não é graça do Senhor. Graça significa favor imerecido. Não é meritocracia em nada. Ah, eu sou assim porque eu mereço. Tu merece é o inferno. Mas Jesus derramou sangue para você ser redimido. É isso que merecíamos, a condenação e o juízo. Mas Deus, pela sua graça, nos deu amor, paz e salvação. Não merecemos nada disso, mas Isaías falou que ele levou pelas suas pisaduras, fomos curados, fomos sarados. Vai ao texto. Quem criou em nossa pregação, a quem foi revelado o braço forte do Senhor, pois nasceu como uma raiz de uma terra seca, não tinha aparência, beleza nem formosura, mas verdadeiramente levou sobre si os nossos pecados, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele pelas suas pisaduras, fomos sarados. Esse foi o trabalho de Jesus. Já viu aquele bobalhão que vai na televisão falar, é porque eu tenho crédito, não deu crédito da onde, rapaz? Tu é aqui na fila do pão, nunca vi teu nome no pacote de fandangos, e o cara vai falar uma bobeira dessa, é quase um anjo. É umas asneiras que nós ouvimos, que não está na Bíblia, não está na palavra do Senhor, e o povo vai na aula. Outro dia eu vi um cara jogando a gente, eu agora entro no mundo espiritual, e para não chamar, se puxando é demônio, pô, põe a mão na cabeça e é crente. Nossa, eu fico doido numa coisa dessa. E o povo está lá aplaudindo, porque quando o cara levanta você vai ter Porsche, você vai ter um apartamento na praia, você vai ter não sei o que, é só ter. Vai ficar teu Porsche, teu apartamento lá no condomínio perto da praia, e você no inferno, junto com o anticristo, rapaz, te apruma. Deus ele te ama e quer que você mantenha a sua salvação, teu nome escrito no livro da vida. Ah, irmão, isso que você está falando não tem nada a ver não tem não? Acha que Jesus não age dessa forma? Apocalipse 3, carta à igreja de Sardes, diz assim: ao anjo da igreja em Sardes escreve, ao anjo, ele está escrevendo para o pastor, estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Olha só como é que começa: conheço as tuas obras, que tens o nome de que vives e estás morto. A tua aparência é de quem está vivo, que está operando, que está fazendo e acontecendo, mas você está morto. De mim você não engana, não pode. É isso que Deus está falando. Aí ele continua: ser vigilante e consolida o resto que está para morrer. Está para morrer, um monte de morreu. Está entendendo? Quer dizer, ainda tem uma esperança para você se você escolher tomar um rumo certo. Porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembrar-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. Portanto, se não vigiares, virei como um ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. O irmão falou aqui antes da administração, Jesus pode voltar. E pode, a qualquer momento, a qualquer hora. Pode ser agora. Nós esperamos uma coisa assim, esperamos não. Foi criado uma ideia, uma ideologia de que para a igreja estar avivada,
ela precisa estar sempre com um barulho, um língua estranha, que é importante, eu gosto demais. Só que você entenda uma coisa, o avivamento não é no momento do melhor louvor, não é no momento da palavra do nosso pastor, do nosso presbítero, da oração das nossas irmãs e irmãos. O avivamento é na hora que você está na prova e você continua na mesma posição que você estava quando estava tudo bem. Esse é o avivamento que a igreja tem. Esse é o avivamento que faz as pessoas lá dentro do Coliseu serem engolidos por leão, sendo jogados dentro do fogo, frito dentro de tacho de óleo, o corpo inteiro, e não negar Jesus. É esse avivamento que Sadraque, Mesaque e Abednego tinha, a ponto de virar por ele e falar: o Deus que nós servimos tem poder para nos livrar da tua mão, da fornalha, mas se isso não acontecer, vamos continuar servindo a ele e não vamos dobrar o joelho diante de imagem nenhuma. Esse é o Deus que dá livramento para aqueles que se mantêm fiel, mesmo no momento da tribulação. A outra coisa que se fala também, passa-se o nosso Jesus como Jesus fraco, né? Era bonzinho, era bonzinho, era bonzinho. Eu vi o pessoal fazendo na Bíblia, né? A casa do pai, do meu pai, como ele fala, né? De comércio, eu vejo dando chicotada em todo mundo. Eu vejo as pessoas vindo encher de elogio, e o elogio é um problema sério. Porque quando uma pessoa vem mal intencionada, te acusa de alguma coisa, você fica pronto para revidar, ou fica com uma barreira na frente para não deixar aquilo te atingir. Mas elogio é complicado, você entende? O elogio é complicado demais. Uma vez eu fui pregar numa igreja de Vila dos Teles, e quando acabou a pregação, veio uma irmã do Satanás, do inferno. Aí estava conversando com os irmãos, aquela coisa do mistério, né? Acabou a pregação, e convite para aqui, convite para lá, vamos lá na minha igreja também. Aí vem a irmã do inferno: irmão, botou a mão no ombro, que pregação maravilhosa, como Deus te usou. E eu já estava escamado, porque já era, não era nem um bobo, né? Nem uma criancinha, eu estou vendo agora. Olha, irmão, mas você falou, parecia que estava falando para mim. Daqui a pouco vai rolar um negócio aí, cadê? Aí ela solta um monte de elogio e fala: bem que o nosso pastor podia pregar igual o senhor. O pastor não lá, o pastor dela. Aí eu falei assim: eu tenho certeza que ele prega até melhor do que eu. Só que deve ser difícil. Uma ovelha que não honra o pastor na presença de um visitante, que eu sou visitante, receber alguma coisa da parte do Senhor, como o seu pastor fala. Que a Bíblia fala que as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Se ele está falando, você não está ouvindo, está na hora de você virar ovelha de um bom pastor. Nossa, que grosseria o que, rapaz? Que falta de honra é essa? Que negócio é esse? A pessoa está lá orando, a pessoa tem uma vida idônea, você conhece, aí vem uma pessoa problemática pra caramba e quer jogar uma água fria no irmão usando o outro. Isso é coisa do inferno, rapaz, esse tipo de coisa. Vai gerar intriga, frieza espiritual, dor na alma, palavra que fere, fica uma coisa se você deixar. Mas aí o mal não faz o quê? Corta pela raiz. Porque isso é atributo do Senhor. Paulo não fala assim: de meus imitadores como sou de Cristo. Você vai ver Paulo falando assim: repreendi ele na face. Ele está falando de Pedro, porque Pedro, quando estava com gentios, ele se comportava como gentil, comia com gentios e estava tudo certo. Mas quando chegava os irmãos da circuncisão, Pedro mudava o seu modus operandi e agia de forma diferente. E Paulo vendo aquilo, Paulo pega e chama a atenção dele falando: vem cá, o negócio é esse, rapaz? Então uma coisa de um grupo, e quando vem outro grupo tu muda? Todo mundo vai na tua cara. E Paulo ele deixa bem claro na Bíblia falando: resistir-lhe na face. Quer dizer, falei na cara dele. Tem coisas, irmãos, que nós não devemos confrontar, mas tem coisas que nós devemos nos posicionar sim, tá? Tem coisas que você tem que se posicionar. Eu falo muito sobre o nosso lar. Tem coisas que você tem que se posicionar dentro da sua casa. Tem coisa que você permite, tem coisa que você não permite. O mundo espiritual é muito real. E você vai ver que as pessoas elas lidam hoje, né? Tem até um seriado legal aí, né? Que eu nunca vi, nem quero ver, mas é legal porque todo mundo fala: Lúcifer. Lúcifer é um cara bom, bonito, né? Passa na Netflix lá, capa, o cara é bonitão, moreno, cabelo penteado assim, bem arrumado, terno, blazer, sei lá. Então que legal, o pessoal vai comentando sobre essa série. Eu não quero saber de Lúcifer nem um padrinho. Longe da minha casa, longe da minha televisão, longe dos meus ouvidos. Você está entendendo? Não tem que ter legalidade de nada na minha casa e na minha vida. Nem ele, nem nada que tenha a ver com coisas de feitiçaria, coisas de, desculpa falar, de umbanda, qualquer outra coisa assim. Não tem que ter. Porque fulano falou, meu irmão, do problema é nova criatura, é novos modos, novos costumes. Eu falei aqui outro dia, gravei
no grupo da igreja do WhatsApp, o rapaz falando comigo, que faz um cara ferrenho, daqui a pouco tá pregando para mim para poder favorecer a religião dele. Eu falei, tá, tudo bem. O negócio é o seguinte, me mostra o que é mais forte que Jesus, que eu largo Jesus e sigo o que você está seguindo. Mas tem que ser mais forte que o meu Jesus. Se não for, você vem do meu lado. E vem com a conversa fiada e tal e tal. É porque você não vai, você não conversa. Eu falei com ele, quem disse que eu não vou? Marca um dia que eu vou lá conversar com a tua entidade. Vou lá conversar assim, eu botar a mão na cabeça e falar cala a boca e sair em nome de Jesus. E vai embora. Porque no nome de Jesus, todo joelho se dobrará e o nome de Jesus tem poder. Ah, mas não pode mais falar isso. Vem com aquelas conversas fiadas de que intolerância religiosa. Outro dia na Paulista, pega essa regra que vai embora e passa na Paulista, né? Na Paulista lá o cara pregando, batendo no cara, a cara brigando no chão. Aí na academia que eu vou ter uns caras que são gigantes, muito maiores do que eu. Eu estou combinando com ele, vamos lá na Paulista lá pregar, com a Bíblia na mão, quero ver alguém bater na Bíblia e jogar no chão. Eu acabei assim, aí nove Jesus, bem grande no peito, vamos lá pregar. É falta de posicionamento, não estou aqui instigando a violência não. Eu estou falando que o crente vai só minguando, vai só recuando. Aí daqui a pouco esconde isso, esconde aquilo, não fala porque os outros vão recriminar. O problema é dos outros, meu irmão. Quem te prometeu chuchu com mel aqui está mentindo, nunca foi verdade. Tem um louvor antigo que fala assim, pregadores de rosa, prega espinho também. Fala que Deus é amor, mas também é fogo consumidor. É simples. Agora você precisa amadurecer. Você precisa crescer na fé para poder viver o extraordinário de Deus. É tudo, eu quero ser impactado. Ai, não, você tem feito o que para o Senhor? Teve um dia dentro de casa que estava uma pressão tremenda, uma pressão horrível. Dentro da minha casa, tu é crente, sou crente, tua mulher é crente, tu é crente. E aí, mas estava uma pressão dentro de casa. E eu faço? Alguma coisa estava errada, eu não sabia o que era. Aí eu amanhã vai ritual. Por quê? Eu não sei. Tem alguma coisa errada. Como assim? Eu estou sentindo a presença de algo maligno aqui dentro de casa. E aí? Eu não boto para fora, pô. A casa é minha, quem manda aqui é Jesus, não é ele? Vai embora. A Bíblia é bem clara quando fala assim, a caixa de espírito de qualidade, né? Quando fala caixa de qualidade. Se só sai com jejum e... Quem jejuou a semana passada, levanta a mão aí. 1, 2. Você entende a importância? O jejum é normal, tem que ser comum como beber água e respirar. A oração tem que ser comum como beber água e respirar. Aí depois você não tenha tempo de vir com uma oração dentro da casa do Senhor. Meu irmão, ore ao acordar, ore ao sair de casa, fale com o Senhor antes de deitar, mas fale, seja sincero na sua conversa com o Senhor. É a oração que aumenta a sua fé e te aproxima do Senhor. Nós acabamos de ler isso aqui no texto. Então você precisa orar, a igreja precisa orar. Satanás ele não tem medo da sua conta bancária, do seu terno, da sua roupa, da sua saia comprida, da sua calça bonita. Satanás ele tem medo do seu joelho quando estão dobrados dentro da presença do Senhor. Satanás tem medo daquele crente que quando ouve um louvor, lê a palavra, começa a orar, chora fácil. É desse tipo de crente que Satanás ele tem medo. Satanás tem medo de crente que mostra que é crente em qualquer ambiente, não se esconde, não tenta se camuflar. Mostra quem ele é em qualquer ambiente, independente do grupo que ele está. Se é trabalho, se é faculdade, se é no meio da família, mostra que é cristão. É desse tipo de gente que Satanás tem medo. A Bíblia é bem clara quando ela fala assim: resistir ao diabo, sujeitai-vos a Deus. E o diabo fugirá de você. Você entende o que eu estou falando? Chega um momento que aquilo que te perturbava não vai ter nem força para chegar mais perto de você, devido à graça abundante que vai estar na sua vida mediante a sujeição a Deus. Mas precisamos nos sujeitar. Se não nos sujeitarmos ao Senhor, vamos ser igual a essa figueira que nós lemos. Vamos ter a aparência que somos alguma coisa, mas não somos nada. Paulo ele fala em Coríntios sobre umas pessoas que não tinham amor. Ele dá um exemplo bem claro. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que fizesse, se eu não tiver o amor que ele fala não é o ego, não é o caió, mas é o amor da graça do Senhor, que excede todo e qualquer entendimento. Ele fala que se não tiver esse amor dentro, é apenas um símbolo retinino, um latão velho rolando morro, fazendo barulho, mas não tem conteúdo nenhum, está vazio, é oco por dentro. Deus ele nessa noite está te chamando a um compromisso. Deus ele quer contar com você. Uma vez, uns 6, 7 anos atrás,
Conversei com uma irmã e falei, poxa, você tem jeito para isso? Participa, está sempre ajudando indiretamente. Ela virou para mim e falou assim, era evangelista, eu não vou não. Por quê? Porque eu vejo as pessoas que se envolvem, Satanás ataca, eu não quero isso para mim. Ele está te atacando, e pelo visto está ganhando, porque ele cauterizou a tua mente, fazendo você acreditar que quanto menos você se envolver na presença e na obra do Senhor, menos ele vai ter acesso à sua vida. Não, é ao contrário. Quanto mais você se envolver na obra do Senhor, com o trabalho do Senhor, mais ele vai correr de você. Gostaria que os irmãos colocassem de pé em nome de Jesus. Glória a Deus, obrigado. Obrigado, amém. Ele pediu obrigado a Jesus. Obrigado, Senhor, agora. É salgado, sabe? Mas resolve. Tem a história dos mártires do Coliseu. Você sabe que no Roma tem as catacumbas, que ali são crentes que morreram por não negar a palavra, não negar a Cristo. E um dos primeiros mártires que teve lá foi um dos pastores das cartas a qual foi escrito. A Bíblia não fala sobre ele, a história também não quando ele aparece no cenário, ele já é um senhor idoso e ele está sendo levado consciente porque Cristo já tinha avisado a ele que era necessário ele ser martirizado pelo Evangelho, em prol do Evangelho. E levaram ele, bem velho, a igreja acompanhando. Em Roma tinha cristãos. E todas as vezes que tentavam contra ele, não nada dava certo. E Deus já tinha falado que era necessário ele padecer. E ele escreve uma carta para a igreja assim: peço à amada igreja que parem de orar por mim, porque enquanto vocês orarem, Deus não vai permitir que eu seja martirizado como é necessário ser. O poder da oração. Amém? O poder da oração. Meu querido, a oração